Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso web seminário sobre impactos e desafios às dinâmicas na diplomacia global, mais especificamente em relação à diplomacia em saúde na era Covid-19. A minha intervenção é uma intervenção bastante pontual, fundamentalmente para passar uma saudação muito especial aos participantes deste web seminário, começando pelo nosso embaixador Luís Faro Ramos, a quem agradecemos imenso a sua disponibilidade para contribuir para a informação para os países africanos de língua oficial portuguesa e não só. Também agradecer ao nosso embaixador Francisco Teles, que é bastante conhecido já nos nossos países, já fez alguma passagem por alguns dos nossos países a nível da África. O professor Adalberto Campos Fernandes também dispensa comentários, da comunidade dos médicos de língua portuguesa, já exerceu também funções muito importantes e é um parceiro por excelência. E o nosso parceiro Alexandre Lourenço, que para além de ser da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, eu queria recordar que também é membro do Conselho Consultivo do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Portanto, eu, na qualidade de diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, dou as boas-vindas e faço votos de que o nosso web seminário possa trazer outras valências. Temos a lamentar, infelizmente, a ausência do embaixador de Portugal na China, o embaixador José Duarte, por razões técnicas, infelizmente não vai poder participar, mas contamos a todo momento ter a presença da nossa embaixadora de Portugal no Egito, a embaixadora Manuela Franco, que em qualquer momento também poderá juntar-se à nossa equipa. Bem-vindo a todos, muito obrigado. Sei que pelas vossas funções e responsabilidades não é fácil terem esta disponibilidade e vamos então iniciar o nosso web seminário. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Professor Filomeno Fortes, é um prazer. Muito obrigado pelo convite que aceitei com muito gosto. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical, com os seus mais de 100 anos de existência, é um parceiro de longa data do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, sobretudo em ações que têm a ver com a cooperação para o desenvolvimento. Portanto, é um grande prazer estar aqui com este papel que me foi destinado de fazer umas 2 ou 3 reflexões e depois apresentar os nossos oradores, que aproveito também para cumprimentar. O tema é um tema da maior pertinência, é obviamente de toda a atualidade, e nós estamos aqui a falar no momento em que o Estado português, juntamente com entidades públicas e privadas, está a fazer uma mobilização e um esforço sem precedentes para acorrer à situação de emergência sanitária nos países de língua oficial portuguesa, em África e também em Timor-Leste. Este tema dos impactos e desafios às dinâmicas na diplomacia global na era Covid-19 suscita toda uma série de questões que, por certo, serão abordadas com detalhe nas intervenções dos oradores convidados e no período de interação de perguntas e respostas que se vai seguir. Pelo meu lado, pondo aqui um pouco também os 2 chapéus, o diplomata de carreira e o presidente do Instituto, que é responsável pela cooperação para o desenvolvimento, gostava só de deixar ficar aqui 2 ou 3 reflexões que o tempo não dá para mais, infelizmente. A primeira é que o multilateralismo, que já estava frágil antes desta pandemia, está ainda mais frágil neste momento. Eu penso que, sendo Portugal um defensor, e tendo princípios e credenciais nessa área, um defensor do multilateralismo, é mais importante do que nunca nós lembrarmos os valores do multilateralismo para evitar que caiamos numa situação ainda pior do que aquela que já estamos a viver. Portanto, multilateralismo, como revigorar o multilateralismo de uma maneira efetiva, acho que é uma reflexão pertinente.
Ao mesmo tempo, dentro deste multilateralismo, falando num micro-multilateralismo que é o da União Europeia, é também importante ver até que ponto é que a União Europeia parece que acordou um pouco tarde para esta questão, em termos de União Europeia, não é verdade? Porque os países membros individualmente considerados têm um outro histórico, desde o mês de março, mas a União Europeia, enquanto tal, terá porventura acordado um pouco tarde, mas acho que acordou bem. Vamos ver, enfim, onde é que isto agora vai desembocar, mas é uma outra reflexão que faz sentido do meu ponto de vista. Uma terceira é aquilo que são os desafios na área específica da cooperação para o desenvolvimento. Eu sei que há um outro webinar que se vai dedicar expressamente a esta questão da cooperação nos países de língua portuguesa, mas uma reflexão que talvez possa aqui também ter lugar é até que ponto é que as emergências humanitárias tomam o lugar da cooperação para o desenvolvimento. Isto porquê? Porque, como sabem, o humanitário é uma ação de emergência, uma ação imediata, tem que ter lugar logo, para acorrer a problemas que se colocam e que têm que ser resolvidos no imediato. Ao passo que a cooperação para o desenvolvimento, pelo menos encarada nos termos tradicionais que são estudados, ou melhor, reflete-se em ações de longo prazo, médio e longo prazo. E isto aqui é um debate interessante, é um debate que não é só um debate teórico, tem a ver com estes desafios que se estão a colocar e tem a ver com o modo como cada país está a encarar este mix, não é? Entre a necessidade de acorrer ao humanitário e a necessidade de não perder de vista aquilo que é a cooperação para o desenvolvimento, tendo em conta, designadamente, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são aqueles objetivos internacionais que todos nós prosseguimos. E eu parava aqui, estas pistas que lanço para a mesa e para a discussão, eventualmente mais tarde, e passava então a apresentar os nossos oradores. Eu não sei se a embaixadora Manuela Franco já se conseguiu ligar. Ainda não, senhor embaixador. Pronto, então, como a embaixadora Manuela Franco não se conseguiu ligar e na esperança de que ela se venha a conseguir ligar mais tarde, eu gostava de apresentar como orador convidado o embaixador Francisco Ribeiro Teles. O embaixador e bom amigo Francisco Ribeiro Teles é neste momento o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, desde 2019. É, como sabido, um dos mais prestigiados diplomatas portugueses. Já foi embaixador em Madrid, na Cidade da Praia, em Luanda, em Brasília e em Roma. Foi também adjunto do gabinete do Primeiro-Ministro, chefe de gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, consultor e assessor para as relações internacionais da Casa Civil do Presidente da República Portuguesa e esteve colocado, entre outras colocações profissionais, na missão permanente de Portugal junto às Nações Unidas, em Nova Iorque, onde teve a oportunidade de lidar muito de perto com um dossiê muito quente da nossa diplomacia e não só, que era o dossiê de Timor-Leste. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, é com muito prazer que te passo a palavra. Precisas de ativar o microfone. Não estamos a ouvir. Haverá eventualmente alguma questão técnica? Estás-me a ouvir? Ok, obrigado. Eu queria também saudá-los a todos, dizer que é com muito prazer que participo aqui nisto no webinar, saudar a iniciativa que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical teve, juntamente com a Universidade Nova de Lisboa, a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. Saudar uma palavra muito especial para o professor Filomeno Fortes, saudá-lo, e faço sempre com muito gosto. Também saudar o professor Adalberto Campos Fernandes. Eu penso que a última vez que estivemos juntos foi em Roma, se bem me recordo, nas suas funções de Ministro da Saúde. Queria também saudar os outros participantes, uma palavra especial para o meu colega e amigo, o embaixador Luís Faro Ramos,
atualmente a desempenhar as funções de presidente do Instituto Camões, e também ao Miguel Lopes. Enfim, portanto, dizer-lhes que é com muito gosto que participo nesta iniciativa. O tema impactos e desafios à dinâmica da diplomacia global, eu começaria por dizer que o próprio Covid-19 teve um impacto bastante forte nos próprios trabalhos da CPLP. Nós tínhamos, só para dar uma ideia, nós tínhamos agendadas entre os meses de março, abril e maio 12 reuniões da CPLP, a larga maioria a nível ministerial, que foram, entretanto, canceladas. E eram reuniões bastante importantes, tendo em conta o futuro da organização. Eu falo nomeadamente de uma reunião tripartida dos ministros da Economia, do Comércio e das Finanças, que no fim de contas daria o pontapé de saída para a constituição de um quarto pilar da CPLP, que seria o pilar económico, e também uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP para aprovar um texto que foi bastante negociado sobre a questão da mobilidade, que é uma questão muito importante e que a presidência cabo-verdiana da CPLP tem feito um trabalho bastante positivo no sentido de se criar um novo quadro da mobilidade no seio dos países de língua oficial portuguesa. De forma que tudo isto foi cancelado, tudo isto foi adiado, incluindo a própria Cimeira de Luanda. Isto é, Cabo Verde detém atualmente a presidência da CPLP, era suposto que Luanda assumisse essa presidência no princípio de setembro e essa reunião vai ser adiada para julho de 2021. Digamos que isto já é um impacto da própria pandemia, do próprio Covid nos trabalhos da organização. De forma que estamos agora numa fase de reprogramar reuniões, de, no fim de contas, também dotar a própria CPLP de plataformas que nós não possuíamos de maneira a poder realizar reuniões de uma forma virtual e regular, de forma também, é como se diz, passarmos da imobilidade à mobilidade. E isso, enfim, é o que estamos a tentar fazer neste momento e espero que possamos, sobretudo as reuniões mais importantes que tínhamos agendadas, podemos fazê-las até ao final do corrente ano. Isto, portanto, para descrever num primeiro aspecto o impacto que teve a pandemia nos trabalhos desta organização. Depois dizer-lhes que ainda ontem decorreu aqui uma reunião de embaixadores da CPLP, a primeira presencial desde há um mês e meio, e que permitiu que cada um dos Estados-membros da CPLP, portanto os 6 países africanos, mais o Brasil e Timor-Leste, pudessem fazer um ponto de situação sobre os efeitos do Covid-19 nos seus países. E uma das conclusões que eu retirei dessa troca de impressões é de que a informação disponibilizada sobre a expansão da Covid-19 em África mostra números bem inferiores aos dos outros continentes, embora a população africana constitua cerca de 17% do total mundial. Isto levanta imediatamente uma questão: até que ponto estaremos perante um excepcionalismo africano ou estamos perante um mero atraso da expansão pandémica? É provável que as taxas de infecção sejam superiores às reportadas atualmente, embora a mortalidade da Covid-19 se deva manter baixa, dada a juventude da população. De qualquer forma, neste momento os números são bastante inferiores, não sabemos, digamos que existe uma percepção ainda bastante difusa de quais serão os efeitos da pandemia, sobretudo em África. O que podemos estar certos é de que isso também resultou do debate que tivemos ontem. O que podemos estar certo é que será, sobretudo no domínio económico, que os efeitos
da pandemia em África poderão ser mais devastadores, o que obviamente não torna este continente uma exceção, mas sim também uma regra. E, portanto, eu penso que aí a prioridade agora será que os países africanos possam vir a beneficiar de uma ajuda internacional mais ajustada, focada sobretudo no alívio da dívida e na criação de linhas de crédito mais baratas em relação à recuperação da economia. Eu penso que nesse aspecto a próxima presidência alemã, que se prepara para realizar uma cimeira Europa-África, pode ter uma palavra decisiva. Entretanto, o que é que estamos a tentar fazer neste período em que praticamente estivemos, digamos, confinados? Tivemos várias reuniões e reuniões virtuais com os membros da Rede de Institutos Nacionais de Saúde Pública, o RID-CPLP, com o propósito de se criar um mecanismo regular de comunicação e partilha de experiências sobre o que cada instituto desenvolve em cada país, de forma a podermos atender aos efeitos provocados pela pandemia do Covid-19. Estas reuniões têm agora um caráter periódico, serão realizadas de 15 em 15 dias e, portanto, depois, no rescaldo dessas reuniões, é possível que saiam algumas conclusões que poderão vir a ser apresentadas aos órgãos competentes da CPLP para podermos estudar medidas que para o futuro sejam bastante úteis para acudir a este tipo de situações. Nós temos na CPLP já medidas com algum caráter de emergência a nível da defesa e a nível da administração interna. Queremos agora transpô-las para o campo da saúde. E depois também referir uma questão que me parece bastante importante, que é a criação do Centro de Informação Covid 360 do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova, CPLP, com o objetivo de reunir conteúdos científicos em língua portuguesa sobre esta pandemia. E recordo que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical é um observador consultivo da CPLP. E estes conteúdos visam também fomentar a interação com técnicos e especialistas do espaço CPLP, em especial do SPALOP, e facultar ferramentas de apoio aos planos de contingência e disponibilizar informação científica atualizada. Em relação ao futuro, que lições podemos trazer para o futuro? Eu penso que isto vem provar que a estratégia apropriada é a cooperação e não a competição. E cada vez mais será assim. O efeito paradoxal da pandemia é que, embora a sua superação exige uma cooperação internacional, o seu combate imediato incide ao isolamento nacional. Isto pode parecer um paradoxo, mas eu acho que esta questão, nas suas múltiplas vertentes, vem evidenciar cada vez mais a necessidade de cooperarmos intensamente. E onde é que eu penso que essa cooperação funcionou melhor? Eu não vou falar agora da cooperação política a nível internacional, mas vou falar na cooperação técnica, que se mostrou, que se mostrou a mais útil e a mais efetiva neste domínio. Houve uma útil e profícua partilha de resultados entre cientistas de todo o mundo. É evidente que os cientistas estão habituados a trabalhar assim, mas desta vez penso que foram alimentados por uma consciência de urgência e importância imediata do seu trabalho. E penso que, digamos que o mundo da ciência, eu acho que deu uma importante lição. Por outro lado, conforme também já foi aqui sublinhado pelo embaixador Luís Faro Ramos, a pandemia veio revelar a importância do multilateralismo, que se fragilizou muito, sobretudo nestes últimos anos. Eu não creio que saia daqui enfraquecido. Se a pandemia veio reforçar o poder dos Estados, ao mesmo tempo também veio aumentar a sua interdependência numa sociedade cada vez mais vulnerável a novos e importantes
fatores de perturbação. Por isso, eu penso, e para acabar, penso que a grande questão que se coloca agora é se criaremos uma globalização mais inclusiva, incisiva e saudável, ou avançaremos para o unilateralismo com políticas insensatas que nem sequer beneficiam o país que as promove. Muito obrigado. Agradeço bastante ao embaixador Francisco Ribeiro Teles pela sua intervenção, que de maneira exemplar se conteve dentro dos 10 minutos que estavam destinados e, portanto, também um agradecimento por isso. Obrigado. Entretanto, reparei que a embaixadora Manuela Franco já se juntou a nós. Muito bem-vinda, Manuela, estás boa. Eu faço uma breve apresentação da embaixadora Manuela Franco. A embaixadora Manuela Franco é atualmente a embaixadora de Portugal no Egito, depois de ter exercido as mesmas funções em Praga. Foi diretora do Instituto Diplomático entre 2012 e 2015. Entre 2013 e 2004 foi secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do 15º Governo Constitucional. É professora universitária de Prática Diplomática da Licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais e do Seminário de Estudos Africanos, do mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Certamente, Manuela, traz reflexões interessantes a partilhar connosco. Tens 10 minutos e a palavra é tua e muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Peço desculpa desta entrada de supetão, mas as comunicações nem sempre são suaves aqui e, de facto, eu não tinha recebido nem a indicação de que era mais cedo, nem o link para entrar. Agora já está. Lamento imenso não ter ouvido uma palavra de saudação. Estou um pouco a entrar depressa. Queria saudar o professor Dr. Filomeno Fortes e agradecer o convite. Queria saudar todos os outros, alguns amigos que estou a ver no ecrã, outros que se calhar estão aqui nestes 84 participantes desta conferência tão participada, e passaria a falar do que me pediram, que era um pouco sobre a questão da diplomacia, a saúde pública, a saúde internacional e o posto do Egito, um país que é também um país africano. Eu, como não ouvi um pouco o que foi dito, espero não estar muito dissonante. O que é que eu teria para dizer sobre a situação no Egito? É uma situação grave. E é uma situação grave porque o Egito é um país de grandes contrastes, é um país, por um lado, que tem um Estado forte, com uma tradição importante e muito estruturado, e tem uma camada de população, uma população gigante, tem mais de 100 milhões de pessoas. Desses mais de 100 milhões de pessoas, mais de 35% estão abaixo do limiar da pobreza e, portanto, é um país muito contrastado, onde há um sistema de saúde pública, tudo isso funciona, mas claro que tem deficiências e tem dificuldade em chegar a toda a população. Um outro problema que tem em termos políticos é que, do ponto de vista que estamos a falar, é que tem uma economia informal muito grande, que há quem diga que é quase do tamanho da economia formal, o que torna praticamente impossível implementar políticas como foram seguidas noutros países, sobretudo nos países mais desenvolvidos, de lockdown e de parar a economia perante a situação da epidemia. O governo, no entanto, tomou medidas e empenhou-se muito em tentar limitar os contágios, porque também tem uma preocupação de ingressos, e essa preocupação de ingressos está muito ligada ao peso muito importante que o turismo tem na economia egípcia. O turismo e as remessas de imigrantes que também sofreram repatriamento forçado, de certa maneira, porque em todos os países da região se verifica um problema semelhante. E, portanto, entre esta conjuntura, por um lado, a quebra de ingressos muito forte, por outro lado, uma dificuldade muito grande em cometer as pessoas a casa, seja porque as condições de habitação são complexas, com famílias muito grandes a viverem em apartamentos pequenos, seja porque
não é possível parar a economia, não é possível proibir as pessoas de irem ao seu ganha-pão diário, resulta numa fórmula que é dita que é ou o vírus ou a fome, e que torna muito difícil de atacar o problema do surto epidémico como ele foi atacado nos países desenvolvidos, nos países ricos, nos países que puderam parar a economia. Na mesma, porém, as interrupções que se verificam nas cadeias de valor, etc., já vai ter um impacto muito grande nesta economia. O governo procura agora, a situação piorou, de certa maneira, portanto entrou em fase de contágio comunitário, há problemas de saúde pública, há os hospitais cheios, há todos esses problemas que são comuns a outros países. No entanto, o governo está a procurar isolar corredores descontaminados para poder retomar o turismo. Portanto, isto, digamos, numa definição muito curta de como é que a situação é vista aqui. Do ponto de vista também político, o governo também se tem empenhado, o governo do Egito, em auxiliar outros países, sobretudo países em África, mais necessitados do que o governo, do que o país. Embora que isso tenha a dizer que nem sempre for bem recebido, porque várias vozes aqui se fizeram ouvir, sobretudo nas redes sociais, contra essa generosidade, entre aspas, uma vez que as deficiências aqui são muito grandes. E, portanto, isto leva um pouco à questão da saúde pública, do valor da saúde pública como um valor global e como é que a diplomacia é um instrumento que pode ser posto ao serviço de resultados mais positivos para todos. E esse aspecto não é muito claro visto daqui. E não é muito claro porque há, obviamente, um problema de tempo, há tempos diferentes, há um tempo político e há um tempo da epidemia, um tempo da saúde, um tempo em que se pede aos cientistas também que formulem observações justificadas que possam ajudar as políticas a resolverem problemas do coletivo. E essa digamos, a sintonia, não sei muito bem o que lhe hei de chamar, essa desincronicidade, talvez, torna muito difícil, em tempo útil, que a parte política consiga escolher prioridades que possam beneficiar no momento imediato a saúde pública. Isso é, com certeza, um problema em que a diplomacia não pode, de maneira nenhuma, resolver. Nesse aspecto, eu também gostaria de dizer que, ao nível que também me é pedido que comente, ao nível de Portugal, nós repatriámos 100 pessoas, eram os turistas que tínhamos aqui, o Egito não é um destino turístico de eleição para os portugueses. Da comunidade, algumas pessoas saíram com o fecho das escolas, porque as crianças não tinham o que fazer, mas não se verificou um movimento muito grande de saídas. E isto também porque nós estamos num decalage entre o ritmo em que as coisas correm aí, na Europa e mais a norte, aqui é que está agora a entrar em fase de exponencial, não temos uma data prevista para pico, nem para Planalto, nem para esses conceitos que se ouvem falar, e temos um problema de onde há hospitais em lugares de grandes aglomerações não há camas, onde há camas não há pessoal médico suficiente. Portanto, a situação no terreno é esta. Eu gostaria de fazer algum comentário também em relação à questão da conexão internacional sobre as questões de saúde. Eu penso que nós temos agora uma comunicação por via da tecnologia que permite pôr tudo ao mesmo tempo, em tempo real, mas as preocupações internacionais com a saúde são preocupações muito antigas e a sua ligação à diplomacia também é uma preocupação, é um facto muito antigo. Não só isso já existia plenamente, no século XIX eu posso dizer que toda a rede de consulados que Portugal tinha, por exemplo, no Mediterrâneo, e já o tinha no século XIX, chamavam-se nessa altura os consulados de quarta classe, que hoje em dia são os consulados honorários, e esses consulados tinham como tarefa principal sinalizar a Lisboa as epidemias, as ocorrências de cólera e as ocorrências de peste. E
E nós tínhamos, portanto, em todo o Mediterrâneo, até para lá de Alexandria e mesmo até ao Mar Negro, tínhamos pessoas que tinham um lugar de cônsul honorário, que é o cônsul não remunerado hoje em dia e que tem uma bandeira e que fazia esse serviço. E por outro lado, também queria concluir, para não exceder o meu tempo, dizendo que a Organização Mundial de Saúde, que tem desempenhado um papel nem sempre pacífico, mas seguramente importante nesta crise, também foi criada já na sequência de outras organizações, porque era já claro, também desde o fim do século XIX, claramente desde a Liga das Nações, que era necessário uma organização internacional, intergovernamental, para pôr em comum as práticas para tratar as epidemias e as questões de saúde global, como já foi a tuberculose, como já foi a cólera, como nos nossos dias vimos acontecer com a SIDA, e portanto eu penso que, do meu ponto de vista, é pacífico que a concertação internacional em fóruns próprios desenhados para o efeito é com certeza um dado positivo essencial para uma coordenação de políticas a desenvolver na área da saúde pública. Obrigada, eu estou pronta para responder a perguntas, não sei se estou dentro do enquadramento, porque entrei desta maneira. Muito obrigado, Manuela. Sim, agradecemos. Aliás, haverá tempo para perguntas e respostas, depois das intervenções dos oradores. Nós, como perdemos um orador, enfim, é pena, o embaixador José Augusto Duarte podia dar-nos uma visão interessante sobre o que está a passar naquele lado do mundo, não é? Mas, enfim, ganhamos também aqui há algum tempo e, portanto, eu, sem tardar, agradecendo mais uma vez à embaixadora Manuela Franco a sua intervenção, apresentaria o próximo orador, que é o professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, que é médico, especialista em saúde pública, com um doutoramento em Administração dos Serviços de Saúde pela Universidade Nova de Lisboa, instituição de ensino superior em que é igualmente professor na Escola Nacional de Saúde Pública. É professor catedrático convidado na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e exerceu, como todos sabemos, o cargo de Ministro da Saúde do 21º Governo Constitucional entre 2015 e 2018. Senhor Professor, a palavra é sua e muito obrigado por estar a participar aqui connosco. Obrigado, Sr. Embaixador Luís Faro Ramos. É um gosto estar com os senhores embaixadores e, como muito bem lembrou o embaixador Francisco Ribeiro Teles, a última vez juntos em Roma, a Sra. Embaixadora Manuela Franco. Cumprimentar especialmente um grande embaixador, que é o embaixador, digamos, da comunidade lusófona, o Sr. Professor Filomeno Fortes, que aqui está e pessoalmente representa uma instituição de grande relevância para o Estado português, que é o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, mas também para toda a comunidade da língua portuguesa e, como diz o nosso Presidente da República, para a comunidade dos afetos lusófonos que nos ligam e que seguramente fazem com que muitos dos 90 participantes tenham origem em África. Saudar o Dr. Alexandre Lourenço e o Dr. Miguel Lopes pelo dinamismo que têm imprimido à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e, de facto, têm aproveitado bem este tempo de distanciamento e de confinamento para levar por diante grandes temas e grandes debates como aquele que hoje aqui estão a propor. Eu começaria pelo princípio, se me permitem, com uma reflexão mais geral. Eu há tempos, não há muito tempo, estive num seminário destes, num webinar destes com o Dr. Paulo Portas e o desafio que nos colocaram foi se seria ou não este o momento de desencadear uma nova ordem internacional. Isto é um tema muito ambicioso, é um tema muito, eu diria, muito grande para aquilo que é o propósito desta nossa sessão, mas o embaixador Francisco Ribeiro Teles aflorou estas matérias quando referiu que não há aqui neste momento uma oposição explícita entre o Estado Nacional, o Estado Soberano e a globalização que nós conhecemos desde há muitos anos, esta parte, e que sofreu uma prova de choque muito violenta com esta pandemia. Primeiro, levando as coisas àquilo que elas são muito simples. Nós nunca tínhamos tido uma confrontação pandémica com esta dimensão. Nenhum de nós, alguns são da mesma geração dos que aqui estão presentes, se recorda, a não ser dos livros, de situações de grande devastação humanitária e até económica, mas nunca, não havia na memória concreta dos tempos práticos nenhuma experiência como esta. O mundo foi posto à prova e eu diria que os países foram expostos de uma forma como nunca tinham sido até aqui.
quer no modelo de organização política, quer nas suas lideranças, quer na forma como as suas economias estavam estruturadas e os sistemas de saúde organizados. E nós vimos a fragilização que houve, quer nas lideranças políticas, quer no confronto entre os blocos, e vimos alguma tensão até geopolítica, este-oeste, norte-sul, entre os grandes blocos, americano, europeu e até o bloco, digamos, liderado pela China, que o mundo viveu momentos de alguma desorientação. E a questão é esta, nós estamos aqui a falar de uma pandemia que afeta por igual países ricos e pobres, países do norte, países do sul, países com democracias antigas e países não democráticos, que não distingue a condição humana do ponto de vista do rendimento, das qualificações académicas, da instrução, do trabalho, e que tem, eu diria de uma forma insidiosa e até pérfida, feito por todo o mundo o seu caminho de destruição. Temos uma oportunidade única para refletir globalmente nos modelos de organização social e política, não apenas ao nível nacional, mas ao nível das grandes organizações internacionais. E a primeira reflexão que eu aqui deixo é que está na altura de se pensar numa profunda reforma da Organização Mundial de Saúde. É meritório o seu papel, é indiscutível a importância que tem, mas a Organização Mundial de Saúde também não estava preparada para uma situação como aquela que nós vivemos e estamos a ver neste momento. E está na altura de a Organização Mundial de Saúde não estar exposta à contenda política e à pressão política e ao jogo, digamos, entre os países, e de se reforçar e de ser verdadeiramente uma organização que preenche as necessidades de uma visão global, onde, para além da economia, a dimensão sanitária está acautelada. O segundo aspecto é ver que a saúde pública é uma disciplina da saúde muito antiga, com muita tradição, mas que foi bem percebido nestes últimos meses, que tem um valor que extravasa a própria saúde. Tem uma dimensão de proteção dos países, dos povos, e tem uma componente estratégica. Nenhuma governação nacional ou multinacional hoje pode ser feita sem ter em conta que as dimensões da saúde pública têm uma natureza estratégica. E, portanto, saber se nós, perante uma situação que primitivamente é uma epidemia, que devasta a economia do planeta, que leva os países, enfim, para níveis de retração económica e de crise económica nunca vistos. Se isso pode ser tratado apenas e só como uma questão sanitária e resolve-se com o encontro de uma vacina ou de um tratamento. Nada de mais errado. Depois também a crise teve outra utilidade. Foi mostrar a todos que a ciência existe e tem que ser a base da decisão política e, portanto, trazer a ciência para um debate mais aberto, até mais democrático, um debate mais de cidadania, que a ciência é fundamental para o progresso da humanidade e, finalmente, que o mundo inteiro tem razões para se envergonhar de, em 2021, ter ainda um nível de desigualdades entre países e dentro de países, entre comunidades, absolutamente insuportável. Portanto, eu desejaria muito que esta oportunidade que a crise nos traz, a pandemia da Covid-19, servisse para que todos possamos pôr a mão na consciência, para pensarmos a dimensão política mais nos aspectos da organização social, dos direitos humanos e da proteção da saúde, e para considerarmos que a globalização só faz sentido existir se for para atenuar ou diminuir as diferenças entre pessoas que vivem no mesmo planeta. Quanto à CPLP, quanto ao espaço da lusofonia, quanto à cooperação. Também aqui, e é um desafio que eu deixo, quer ao Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, pelas responsabilidades que tem ao nível do Instituto de Camões, mas também ao Sr. Professor Filomeno Fortes, por ser o nosso agente, o nosso homem na comunidade lusófona, como se dizia antigamente a propósito das histórias mais da espionagem política, aqui no bom sentido, um grande elogio que lhe faço, é de que nós temos que ser mais unidos, nós, países lusófonos, temos que ser mais unidos e temos que ultrapassar a fase do formalismo para a fase do envolvimento partilhado, de fazer coisas em conjunto. Nós temos que estudar mais em conjunto, nós temos que partilhar mais o conhecimento, nós temos que ser capazes de fazer deste espaço um espaço que está melhor preparado para situações como a que estamos a viver e não tenhamos dúvida nenhuma. Como dizia a cientista Maria Mota, a sorte da humanidade neste momento é que o vírus até parece ser razoavelmente bonzinho. Mas se nós formos expostos a um vírus mauzinho, que tenha de facto uma letalidade devastadora,
o mundo não está preparado em nenhuma circunstância para resistir a uma ameaça deste tipo. E nós temos que nos juntar aos nossos. E, portanto, o desafio que eu deixo a todos é que aprofundemos o trabalho de cooperação com todos os países que fazem parte da CPLP, todos, desde o Brasil até Timor-Leste, e que também por essa via tínhamos capacidade de pressionar outras instâncias internacionais, nomeadamente as Nações Unidas e a própria OMS, onde temos uma voz conjunta que é importante, para que, como diz o povo, quem vai para o mar avia sem terra, e se esta pandemia nós a conseguimos controlar, nós temos de estar preparados para a próxima, que seguramente pode ser muitíssimo pior do que esta que vivemos hoje. O mundo não terá, naturalmente, futuro, a globalização tenderá a perder valor económico e até humano, se nós não formos capazes de tirar desta crise todas as consequências que ela nos está a dizer que devemos retirar. E termino dizendo o que a embaixadora Manuela Franco aqui nos relatou do Egito, enfim, que nós conhecemos de uma forma mais distanciada, ela conhece diretamente porque está colocada nesse país, podia-se multiplicar e pode-se multiplicar por todo o mundo, mas também pelos países como os nossos, como Portugal, como Angola, como Moçambique. Nós também temos dentro dos nossos países situações que estão longe de estar resolvidas. Portanto, termino dizendo que esta crise pode ser verdadeiramente uma enormíssima oportunidade, esta sim, não só para repensarmos o modelo de organização social e económica, o modelo de relação política entre blocos e entre países, mas também para que a OMS possa renascer muito revitalizada e muito forte, com uma capacidade de intervenção maior, e que finalmente nós possamos fazer da CPLP um cluster forte em termos internacionais, de produção de conhecimento, de ação no terreno e, sobretudo, de demonstração política de uma forte solidariedade que existe há muitos séculos e que, neste momento, apenas precisa de ser ainda mais trabalhada, porque as pessoas que estão nos países e que estão nas universidades e que estão nos sistemas de saúde conhecem-se, têm boas relações e, portanto, têm ótimas condições para que esse trabalho seja desenvolvido. E muito obrigado, tenho um prazer muito grande este convite e um prazer muito grande estar com todos vós nesta sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço ao professor Dr. Adalberto Campos Fernandes pela sua intervenção, que também lançou umas pistas para debate. Aqui chegados, eu vejo no lado direito do meu ecrã que já temos 86 participantes, além dos 7 palestrantes, o que é de facto uma massa muito boa de pessoas a assistir e a querer participar, e é neste ponto mesmo que eu cesso a minha intervenção e dou a palavra, com todo o gosto, ao Dr. Alexandre Lourenço para prosseguir a partir daqui a parte interativa. Obrigado, Sr. Embaixador. Eu também espero que continue a participar connosco, pelo menos na resposta às perguntas, ter dado o papel relevante que o Instituto também tem nesta matéria. Eu realmente também dava nota que, para além dos participantes que nos estão a ver no Zoom, também temos uma larga participação a nível das redes sociais, que têm mais limitação de interação e de colocação de perguntas, mas conseguem ver este web seminário também em direto. Dou nota ainda que também poderão depois, posteriormente, ver todo este webinar através do canal do YouTube da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Eu começava, muitas das perguntas, já temos aqui várias perguntas dos nossos participantes, mas eu começava, e até pegando no que foi afirmado aqui, mesmo no final, pelo professor Adalberto Campos Fernandes, para vos perguntar, grosso modo, qual é que é essa, naturalmente não faremos numa nova ordem mundial, mas num novo multilateralismo que sairá deste pós-crise em termos de saúde. O que é expectável? Que tipo de cenários é que nós podemos criar? Porque no limite podemos estar numa situação, mesmo que enfoquemos na questão da matéria específica da saúde, para não termos uma discussão muito mais alargada, mas o que é expectável que aconteça a nível multilateral? O que é expectável para a Organização Mundial de Saúde, que certamente vai ter um caminho diferente do que teve até agora, a nível das fontes de financiamento, na sua robustez técnica, qual é que é o caminho? E também vos perguntava qual é que é o papel que a CPLP e os países de expressão portuguesa
podem ter em conjunto nessa reforma desse multilateralismo no setor da saúde? Eu começava pelo Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles. Já estão a ouvir agora? Perfeitamente. Muito obrigado. Bom, eu acho que coloca uma questão muito pertinente no que diz respeito ao futuro da OMS. Eu penso que quando se fala nas organizações internacionais, tem de se falar sobretudo o que é que os Estados-membros dessas organizações internacionais pretendem que a organização seja. Portanto, isto vai depender muito do que é que os Estados-membros querem que ela seja. Isto é válido tanto para a OMS como é válido para a CPLP, para qualquer organização internacional. É óbvio que esta questão da pandemia vai colocar novos desafios e, com certeza, que deverá haver da parte dos Estados-membros da Organização Mundial de Saúde um esforço agora para, rever métodos, adequar políticas, tudo isso. Eu penso que a questão que se colocou de um certo distanciamento, por exemplo, dos Estados Unidos em relação à OMS, pode vir a colocar outros países, e falo sobretudo em países europeus, na linha da frente de uma reforma da Organização Mundial de Saúde. Também aqui os países africanos, e falo então agora nos países da CPLP, terão uma palavra a dizer. É evidente que nós temos uma organização com sistemas políticos diferentes, estamos nos 4 continentes, temos uma descontinuidade geográfica, temos níveis de desenvolvimento muito diferentes, de forma que é sempre complexo podermos definir políticas comuns em relação a determinadas matérias. Mas a questão da saúde, como dizia o professor Adalberto Campos Fernandes, extravasa tudo, e de forma que nós teremos agora de ser criativos e encontrar formas que permitam desafiar tudo aquilo que pode acontecer no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava a palavra então ao embaixador Manuela Franco. Obrigada. Eu comentaria que será preciso esperar talvez um pouco para ver qual será o rescaldo que vai ser feito deste surto epidémico e dos seus resultados, porque, na verdade, nós não sabemos bem. A situação está ainda, como se diria em bom português, a rolar, e nós não temos números tão certos, não é? Quer dizer, temos já alguém chamou esta epidemia a epidemia do algoritmo, e nós não sabemos bem, temos uma noção do universo, mas não sabemos bem, porque, por exemplo, há países países menos que fazem essa opção, seja por escolha, como pode ser o caso de um país como a Suécia, que tem uma atitude bem marcada, os Estados Unidos também têm uma atitude diferente, no caso dos países europeus foi uma outra escolha, no caso de muitos países africanos em que, por falta de recursos, não há, por exemplo, não são feitos os testes. Os testes são aplicados a quem está efetivamente já doente em termos de internamento. Portanto, mesmo os números que nós comparamos de um país que tem 30 mil casos ou 40 mil casos e o outro, não são as mesmas realidades que os números retratam, e isso de certa maneira pode nos induzir a tirar conclusões que não são úteis. Outra questão que eu acho também é importante notar é que a própria ciência se vê muito contestada pelos próprios pares, não é por fora, não é pelas teorias da conspiração, nem nada disso, sobre como olhar para esta realidade, como olhar para a epidemia, como olhar para a questão das vacinas, como olhar tudo isso, o que tem acontecido. Nós temos visto muitas vezes os políticos a quererem apoiar-se na ciência para tomar uma decisão e a não poderem fazer porque há dúvidas e digamos que a postura do cientista é uma postura que se inscreve num tempo que não é o tempo dos problemas políticos e das soluções que os políticos podem ter que apresentar. E, portanto, eu penso que em termos de projetarmos ideias sobre a ordem internacional,
é cedo. A ordem internacional em que nós vivemos é uma ordem que não se vai alterar. Nós temos a mesma ordem representada pelos membros permanentes do Conselho de Segurança, é a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, já houve muitas configurações, mas por enquanto, e nada fará prever que os países que são membros do Conselho de Segurança vão deixar de ser, vão mudar de ideias, e essa ordem é uma ordem que é construída sobre o Estado Nacional. E esse Estado Nacional é o agente principal da formação da vontade na cena internacional. E é daí que nós podemos pensar que se aprendem as lições sobre a falta de preparação ou a falta de leitura de um certo tipo de acontecimentos. Mas eu mesmo assim gostaria de pôr uma palavra de, como é dizer, de compreensão em relação às dificuldades mostradas pela OMS. Porque é muito difícil, há uma tendência para achar que nós estamos em controle de tudo. Não estamos. E essa tendência para achar que estamos em controle de todos os, como se diz, outcomes da nossa vida, também nos leva a ser muito avessos ao risco. E esta pandemia trouxe questões que nos interrogam de uma maneira muito profunda sobre o grau de risco, a capacidade de resposta, o grau de certeza sobre um certo tipo de coisas. E realmente não estava preparada a OMS, não estavam preparados os Estados, mas a verdade é que também não é possível viver preparado para um estado de emergência e para um estado de exceção, porque aquilo que nós mais queremos é viver a nossa vida normal. E, portanto, quando acontece uma coisa, eu penso que se alguma coisa gostaria de, talvez, que a mim me impressiona, é que ricos e pobres, desenvolvidos e não desenvolvidos, há uma resposta à crise, perfeita, imperfeita, difícil, mas que se generaliza. Há uma busca por soluções como vacinas, como medicamentos, como tudo isso, que possa vir a permitir prever e gerir a crise. E, portanto, de certa maneira, esse aspecto de solidariedade internacional, eu acho que é um aspecto muito positivo, mesmo que temperado por alguns casos, algumas indisposições políticas, mas essas indisposições políticas não parecem ser a norma e não parecem ser muito bem aceitos. Portanto, eu acho que a sensação de que tem que haver uma entreajuda e uma solidariedade internacional é muito forte. E, por outro lado, não podemos estar preparados para tudo. A vida sempre traz algo de imprevisto e agora trouxe, e da próxima vez o que nós temos de ter a certeza, como se diz, é que não sermos como aqueles generais que estão sempre a guerrear a última guerra. Muito obrigado. E naturalmente, eu creio que há aqui vários aspectos que muitas vezes até os próprios Estados-membros acabam por responsabilizar a OMS com um bode expiatório dos seus próprios problemas internos. Tem um bloco populista que tem sido mais agressivo nessa matéria. Eu, antes de passar ao professor Adalberto Campos Fernandes, também lhe lançava mais aqui algum ponto. É que realmente, mesmo neste âmbito da Organização Mundial de Saúde, eu tenho exercido funções de consultor desta organização há alguns anos e vou assistindo até a alguns briefings de emergências diários, e as pessoas não têm ideia minimamente dos briefings e da quantidade de intervenções que a Organização Mundial de Saúde faz um pouco por todo o mundo. Nós temos, na sociedade mediática, é uma sociedade focada em alguns aspectos, mas realmente estamos a falar de uma organização que atua em todos os continentes e com vários níveis de emergências, desde o ébola, a situações de campos de refugiados, a situações em fenómenos mais de natureza climatérica. E o que me parece aqui, professor Adalberto Campos Fernandes, é que e um pouco do que falou, é que efetivamente nesta matéria de crise sanitária, pela primeira vez verificou-se nesta sociedade de comunicação moderna, de elevado grau de globalização, é de que os meios, pelo menos ao dispor desta organização multilateral, são muito limitados para o que é exigido dela nestas circunstâncias. E, aliás, esta chantagem, podemos dizer isto um pouco, levada a cabo, pelo menos por um Estado-membro em termos de financiamento, que não é nova, já aconteceu na altura de quem tem alguma memória histórica no aleitamento materno ou na questão do tabaco. Este tipo de chantagem também leva a perceber que estamos a falar de organizações multilaterais muito dependentes do financiamento de alguns Estados-membros. Como é que podemos evoluir neste modelo, sabendo hoje que efetivamente a crise sanitária
tem impactos grandes na economia global. Bom, muito obrigado. Eu, aliás, partilhei agora, creio que com sucesso, no chat da nossa apresentação, um despacho que eu acabei de receber exatamente neste momento da Reuters, que faz menção, enviado por um colega, que faz menção às conversações que estão a ocorrer num plano estritamente informal entre alguns países da Europa e os Estados Unidos para iniciar o processo de reforma e transformação da Organização Mundial de Saúde. Eu acompanho aquilo que a senhora embaixadora Manuela Franco disse em grande parte, mas não acompanho na totalidade da parte. Porque, em certa medida, ela deixou transparecer aquilo que, com alguma sabedoria, provavelmente muita experiência de vida, e advém do facto de que as organizações dificilmente se movem porque têm uma inércia incorporada muito grande, mesmo organizações políticas, e que ela não vê como muito possível que hajam grandes alterações ou sobressaltos, quer no quadro da ordem estabelecida do ponto de vista formal, político e a nível internacional, quer das agências e organizações humanitárias e agências multilaterais. Bom, a última coisa que eu gostaria de ver depois desta crise era que a OMS se acantonasse, digamos, numa espécie de inércia, justamente, e de cerco de incapacidade de atuar, como algumas outras organizações e agências das Nações Unidas se deixaram cair ao longo do tempo, de tal forma que se transformaram quase em agências irrelevantes. Isso não pode acontecer num mundo que está exposto a riscos futuros que são brutais. E aquilo que me leva a supor que essa nova ordem, não no quadro se vamos ter o G7 ou o G10 ou o G15, se o Conselho de Segurança vai passar a ter o Brasil ou ter outro, ou a Índia ou qualquer outro país lá dentro, isso é uma questão que a diplomacia sabe muito melhor do que nós, mas eu não acredito que esta experiência que está neste momento a ocorrer no mundo, de que a economia de grandes países foi ao fundo e com impacto em interesses, não só interesses económicos e financeiros, mas no emprego e na vida das pessoas, que isso vá ser tomado como uma espécie de fatalidade ocasional que foi gerida e agora vamos partir para a nossa vida normalmente. O mundo vai se organizar de uma forma mais preventiva. É certo que é verdade o que a senhora embaixadora referiu. Nós não podemos controlar o tipo de vírus que aparece, a sua letalidade, a capacidade de provocar doença. Nós não podemos fazer isso de uma forma, eu diria, mecânica, mas temos muito espaço para estar muito melhor preparados do que estivemos nesta pandemia. E dou alguns exemplos. Todos nós nos lembramos de que Itália esteve completamente abandonada durante mais de um mês. E abandonada do ponto de vista político, não apenas sanitário. Todos nós vemos o cinismo com que alguns países muito ricos do norte da Europa olham para aquilo que está a ser descalado no Hemisfério Sul. Porque, atenção, nós no Hemisfério Sul estamos no princípio de uma situação muito complicada. E não falo apenas do Brasil, falo de países mais pobres do continente sul-americano, que são pouco mediáticos e pouco interessantes para as agências noticiosas internacionais. Portanto, a minha esperança é de que haja uma consciência coletiva internacional forte, que alguns líderes políticos sejam capazes de utilizar esta situação para transformar, não é de uma forma disruptiva, eu não acredito em mudanças disruptivas, nem na política, sobretudo nas grandes organizações internacionais muito complexas, mas que um passo em frente e uma transformação tem que ser dada, porque nós temos de estar melhor preparados para, por exemplo, quando uma situação epidémica se coloca no plano transfronteiriço, resolver questões tão simples como fechar a fronteira ou não fechar a fronteira. O avião levanta voo ou não levanta voo. As pessoas do país A vão para o país B. Quando chegar a vacina, quem vai ter a vacina em primeiro lugar é o país mais rico e o país mais pobre fica na fila de espera. Há aqui um conjunto de matérias que são técnicas, científicas, sanitárias, mas que têm fortíssima implicação política. A pandemia económica vai ser o grande motor da transformação, dos avanços desse adjornamento da ordem internacional. E o que eu queria, para concluir, a reflexão que eu queria deixar aqui convosco é o seguinte: é verdade, a senhora embaixadora disse-o muito bem, que há uma grande incerteza científica, mas a ciência por natureza é incerta e vive da angústia e vive da dúvida, e portanto aquilo que nós sabemos hoje é o que sabemos hoje.
e provavelmente desejamos que um colega amanhã questione e conteste aquilo que nós conhecemos hoje e que nos traga mais conhecimento. Mas a política tem que saber viver com isso. E não pode fazer disso um instrumento de ação política. Quer dizer, uma coisa é eu reconhecer que as dúvidas que surgem em resultado da atividade científica são dúvidas que nos levam a um grau de incerteza. Outra coisa é eu mandar as pessoas beber lexívia, ou tomar hidroxicloroquina, ou dizer que agora a dexametasona, que é um fármaco usado há mais de 40 anos em cuidados intensivos, efetivamente vai resolver os problemas da humanidade e dos entes críticos com a Covid-19. Portanto, acreditar que não há alternativa à ciência, não há alternativa à política science-based, não há alternativa à solidariedade e não há alternativa a preparar um mundo melhor para o próximo embate, porque uma coisa é certa, o próximo embate pode ser muito pior do que aquele que foi o presente. E o que eu digo é, se tiverem que morrer pessoas, que morram apenas e só aquelas que os limites do conhecimento e da ciência não permitiram impedir que morressem. Todas as mortes a mais que resultam da nossa negligência, da nossa incompetência e do nosso populismo, da maneira de fazer política em cima da manipulação da ciência e dos direitos das pessoas, eu aí acho que devemos fazer modestamente todos o nosso caminho e, portanto, ao nosso nível. Claramente que os seus embaixadores têm outro tipo de capacidade de intervir, porque vivem junto da realidade e lidam com o processo político, que nós aqui podemos fazê-lo através da comunidade académica e científica e ajudarmos todos uns aos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Adalberto. Eu, entretanto, também tentava, se concordassem, focar aqui mais a nossa discussão também até na capacidade que os países de expressão portuguesa têm de cooperar entre si, nomeadamente se têm conhecimento, como é que está a funcionar, aliás uma pergunta do Francisco Pavão, dos nossos parceiros neste ciclo de web seminários, de como é que tem estado a funcionar a partilha, essencialmente, e a circulação de profissionais de saúde e de apoio técnico entre os países de expressão portuguesa. Não sei se o embaixador Luís Faro Ramos pode nos dar aqui algum contributo nesta matéria, em como é que esta cooperação tem estado a funcionar, ou existe espaço naturalmente para aprofundarmos esta cooperação? Naturalmente que sim, existe sempre espaço para aprofundar a cooperação. Como eu disse há bocado, está em curso, por parte do Estado português, em colaboração com entidades públicas e privadas, um esforço que é um esforço sem precedentes de acorrer na área sanitária à situação de emergência nos países de língua portuguesa em África e Timor-Leste. Portanto, isso é uma questão que está a ser tratada e que terá desenvolvimentos concretos rapidamente. Gostava só de fazer uma observação em relação à questão da nova ordem internacional ou do muito rápida. Aqui, vestindo o chapéu de diplomata, como dizia a embaixadora Manuela Franco, esta luta pelo multilateralismo também já não é de hoje, é uma luta antiga. O que há é várias frentes, às vezes acende-se uma, apaga-se outra, depois outra ganha destaque, agora é a saúde. E agora é a OMS que está na berlinda. Mas já há antes, e há anos e anos atrás, outras organizações de outras áreas específicas da vida, a parte das migrações, a parte social, económica, etc., financeira, estiveram na ribalta. Portanto, aqui a única coisa que é estrutural mesmo é o cinismo. E o cinismo não vai acabar. Agora, dito isto, temos que ser realistas, mas também devemos ser ambiciosos. E há várias ilhas, há várias possibilidades de colaboração multilateral muito interessantes. A União Europeia é uma delas, é evidente. Esperemos que a União Europeia esteja à altura das suas responsabilidades, mas provavelmente não vai chegar para mudar a ordem internacional, porque há outros atores fortíssimos também na contenda. Outra instituição é a CPLP. A CPLP, de facto, na área da cooperação, tem um potencial a atingir e pode ser que esta crise obrigue a uma concertação maior e a que todos os países, não só Portugal, aqui a CPLP no seu todo, assumam as suas responsabilidades também. Pronto, era isto que eu gostava de dizer como contributo. Muito obrigado. Eu creio que há aqui um repto ao Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles. A saúde passa a ser de maior prioridade para a CPLP, como é que vamos ter esse desenvolvimento?
Já estamos a ouvi-lo, pode falar. Agora já estão a ouvir, muito obrigado. A saúde, claro que é uma prioridade para a CPLP. Nós temos, como tenho dito, nós temos instrumentos ao nosso dispor que permitem podermos vir no futuro ter uma intervenção cada vez maior na área da saúde. E aqui falo fundamentalmente na importância das redes que foram criadas a nível da CPLP, da troca de experiências e de conhecimento e da proximidade entre as nossas sociedades civis, nomeadamente através dos observadores consultivos da CPLP. A CPLP tem redes importantes no âmbito da saúde, como a rede dos Institutos Nacionais de Saúde. Está aqui o professor Filomeno Fortes, que tem tido um papel muito importante nesse domínio e que foi criada antes da pandemia e que mantém e alimenta estas trocas e esta cooperação. E a CPLP também tem mantido ao longo dos anos reuniões a nível ministerial. Tem mantido reuniões ministeriais de saúde que cada presidência organiza, tem funcionado sobretudo para trocas de experiência, para alinhavar alguns programas comuns. Claro que ainda estamos numa fase incipiente, estamos ainda numa fase embrionária, mas eu espero também, conforme dizia o embaixador Luís Faro Ramos e o professor Alberto Campos Fernandes, que esta crise, que esta pandemia sirva para criar novos modelos de cooperação e de atuação. Mas, como disse, isso não pode depender apenas de um ou dois países, tem de depender da CPLP no seu conjunto. E também referir que nessa matéria já temos, digamos, algumas ferramentas ao nosso dispor, como seja o Plano Estratégico de Cooperação na área da saúde da CPLP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu não queria, talvez seja um pouco abuso da minha parte, pedir ao professor Filomeno Fortes também para fazer aqui um comentário sobre esta matéria, sobre o papel do Instituto de Higiene e Medicina Tropical no apoio a esta estratégia de cooperação na saúde entre os países de expressão portuguesa. Muito obrigado, Alexandre Lourenço. Nós tivemos a preocupação, ainda no mês de fevereiro, de criarmos um plano de contingência a nível do Instituto e elaborarmos também um plano estratégico para continuarmos, por um lado, a administrar aulas a nível dos nossos estudantes que não teriam possibilidades de deslocação. A nível institucional, criamos imediatamente um microsite, que é o microsite do Covid, que é da Nova, e neste caso nós direcionamos especificamente para a CPLP, e dentro da CPLP ainda mais intrinsecamente para os países africanos de língua oficial portuguesa. Já foi aqui referenciado, aliás, pelo Sr. Embaixador Francisco Teles, esse microsite, em português, com o objetivo de podermos proporcionar informação científica selecionada. Uma das preocupações é que há muita fake news a circular e, por outro lado, nós não temos capacidade diariamente de pesquisar toda a quantidade de artigos científicos que são publicitados. Aliás, tivemos a oportunidade recentemente de ver que uma grande revista de publicação de revistas científicas, de artigos científicos, acabou por dar o dito por não dito em relação a algumas matérias de tratamento e do diagnóstico da própria doença. Então, nós criamos equipas no Instituto que têm a responsabilidade de selecionar artigos de qualidade, criticar esses artigos e expô-los no nosso microsite. Para dizer que no mês de março ou abril, nós chegamos a ultrapassar as 100 mil visualizações do nosso microsite, que permite também uma interação, perguntas-respostas, entre os nossos colegas de Spalop e os nossos especialistas a nível do Instituto. Estes web seminários também enquadram esse plano estratégico para apoio a esses países. O nosso embaixador Luís Faro Ramos, ele não disse aqui, mas eu vou ter que dizer, se me permite, está a coordenar uma comissão em representação do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal e criou uma task force que elaborou um plano de apoio para
os países de expressão portuguesa, os países africanos. E o Instituto enquadra naturalmente essa task force, que tem alguns objetivos. Um é da procura de apoios materiais e técnicos na área de laboratório, na área da proteção individual, mas também estamos neste momento já a desenvolver protocolos de projetos de investigação. Hoje nós achamos que devemos fazer esse sequenciamento do vírus a nível dos nossos países, devemos começar a pensar na possibilidade também de saber como é que está o desenvolvimento da imunidade de grupos, é outra preocupação, e também apoio técnico em relação às questões ligadas à vigilância epidemiológica. Então há aqui uma série de dinâmicas que o Instituto tem estado a desenvolver e a utilizar este momento de crise para juntar ainda mais, já foi aqui dito também pelos nossos interlocutores, juntar ainda mais, aproximar ainda mais a nossa comunidade CPLP. Este é um momento importante de reflexão, de trabalho conjunto, e eu queria destacar um ponto que já foi apresentado aqui, que é a importância dos cientistas, da ciência, em toda esta dinâmica, face a face com os nossos políticos. É realmente o momento de, a nível dos nossos países, os políticos começarem a acreditar mais nos cientistas e trabalharem mais estritamente com os cientistas. Tem havido um subaproveitamento, nós temos prova disso em alguns dos nossos países, em que, inclusive, a partilha de informação por parte dos órgãos políticos com a nossa academia não tem sido muito aberta. E este é o momento de nós acreditarmos que temos que mudar alguns comportamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu tentava então evoluir aqui um pouco a nossa discussão e perguntava à embaixadora Manuela Franco. Nós sabemos à partida que, aliás, ocupa um lugar de uma região bastante instável do ponto de vista político. Temos assistido a grandes mudanças políticas quer na região do Mediterrâneo. Que alterações é que são expectáveis decorrentes desta crise da Covid? Veremos mais alterações políticas nestes países? Vão ser acentuadas? Qual é que é a sua percepção em termos de impacto desta crise no modelo político destes países, ou na estabilidade política, aliás, destes países? É uma resposta um pouco difícil. A mim parece-me, assim, instintivamente, que esta crise fragiliza os governos. Fragiliza governos que alguns deles já tiveram, como noutros países, isso não é específico da região, mas com processos histórico-políticos complicados, com países, como já foi falado, em que há uma história de um exercício de poder que nem sempre respeita condições de liberdade. Às vezes, se calhar, as próprias populações também não quereriam essas experiências de liberdade, mas o que é facto é que muitos governos têm problemas, ou tiveram. Aqui na região existiu todo aquele movimento, chamado as Primaveras Árabes, que abalou estruturas de poder, as quais muitas delas não se poderiam talvez considerar legítimas, mas para o efeito que estamos agora a falar, a palavra-chave, a meu ver, é abalou. E estes países, vários destes países, tiveram depois golpes, contra-golpes, tiveram programas de ajuda da FMI, tiveram que rever a economia, tiveram programas de reformulação e de austeridade, coisa que nós em Portugal também sabemos o que é. E, a meu ver, as deficiências estruturais tenderão a ser projetadas no governo que está, seja em que país for, e vai-se juntar, ou neste momento podemos pensar que se vai juntar uma crise económica importante, com quebras, com contrações dos produtos da ordem dos 4, 3, 5, 6%, que são números muito, muito grandes em termos de emprego, e para além da subsistência estará também em causa a ocupação, não é? Portanto, são dois aspectos que, mesmo que haja programas de auxílio
que entregam somas que permitem comprar o pão ou cupons para a farinha, para esse tipo de coisas básicas. Isso não substitui uma ocupação útil e que dá à pessoa um sentimento de motivação na sociedade. Portanto, eu penso que os governos em geral estarão enfraquecidos e, por outro lado, é evidente, enfim, isto talvez seja uma palavra forte, mas eu penso que se pode dizer que é evidente que estamos a assistir a uma mudança de época no mundo e que não sabemos bem para onde é que essa mudança vai entrar, mas parece que se pode esperar, porque vemos todos os dias nas notícias, que essa mudança será impulsionada desde baixo, desde as forças que na sociedade mais se sentem injustiçadas, incompreendidas, etc. E, portanto, é difícil, tanto mais que aqui há uma dinâmica regional em que os Estados vivem guerreando-se mutuamente como é dizer, em perfis que evoluem, nem sempre estão todos do mesmo lado, vão evoluindo, mas há sempre uma atmosfera de contestação, chamemos-lhe assim, da ordem política regional. E, portanto, isso poderá ser ou não mitigado conforme existem potências mais fortes fora deste sistema que impõem alguma disciplina. Neste momento nós também assistimos a um certo recuo estratégico dos Estados Unidos, portanto há realmente uma presença maior da Rússia, há uma presença da Turquia, mas são tudo fatores de grande instabilidade e, portanto, eu penso que os governos nacionais fazem o possível por manter alguma estabilidade interna, por obviar as necessidades mais difíceis, mas é difícil, é um exercício difícil e há muitos fatores de perturbação. Se as coisas vão equilibrar ou não, eu acho que isso já é muito difícil para mim de emitir opinião. Muito obrigado. Eu passo ao embaixador Francisco Roeiro Teles. Entretanto, pedi ao Miguel para colocar o site do Menti no ar, para fazermos uma pergunta aos nossos participantes, mas entretanto passava ao senhor embaixador. A pergunta será: como avalia os desafios colocados à diplomacia global face à nova era pandémica? Tem várias opções para votar de entre 1 a 5. Basta acederem nos vossos smartphones ou mesmo nos vossos computadores pessoais a www.menti.com e utilizar o código 763763 e fazer a votação ou escalonar nesta escala entre 1 a 5, nestas 5 afirmações que são aqui colocadas. Eu pedi ao Miguel para deixar ainda no ar estas questões, mas entretanto passava e apelava também à experiência do Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles. Eu ontem li um artigo no Financial Times, um artigo de opinião de uma senhora que falava muito do impacto que teve a epidemia Covid. Ela vivia num bairro em Londres bastante favorecido, em Kensington, e dizia que tinha feito muitos sacrifícios, que até teve que ter um quarto em sua casa para ter a sua nanny, e acolheu também a mulher de um amigo que era cirurgião e que não podia estar com ela para não a infectar. Estas desigualdades sociais que nós vivemos entre o Norte e Sul e na prática também certamente parece que vão se agudizar dos próximos tempos, vão ter impacto nesta estabilidade política dos países. Veremos maior instabilidade e, como dizia a senhora embaixadora, vamos verificar maior reivindicação das populações mais empobrecidas por um novo modelo de distribuição de riqueza e, portanto, um pouco mais de instabilidade, ou a própria Covid limitará a capacidade de afirmação destas, quer dos países, quer das populações mais desfavorecidas. Bom, em relação a essa questão, ainda é cedo, digamos, para avaliar como é que tudo vai se desenvolver. Conforme eu referi na minha intervenção inicial, enfim, estamos ainda para ver até que ponto, qual é o efeito
da pandemia no continente africano, para já, e comparando com os outros continentes, tem sido, de uma forma geral, mais reduzido. Agora, as consequências económicas vão ser devastadoras, e aí temos de estar muito, muito atentos, e, sobretudo, as organizações internacionais vão ter de ter um papel fundamental nessas consequências. Eu falo nomeadamente de países que à partida estavam, digamos, já num certo caminho do crescimento, tinham taxas de crescimento bastante assinaláveis, que estavam, digamos, no bom caminho. O próprio continente africano a própria União Africana tinha estabelecido um tratado de comércio livre, que digamos que é um ponto de viragem na forma de abordar os problemas em África. Tudo isso pode vir a ser posto em causa com os efeitos da pandemia, de forma que vamos ter consequências sociais gravíssimas, que falam não apenas a nível da saúde, mas falam também a nível da educação, mas eu acho que ainda é cedo para prevermos o efeito que isso vai ter à escala global. O que é importante é nós estarmos preparados e criarmos condições para atenuar essas consequências. Muito obrigado. Entretanto, vamos recebendo mais respostas. Eu também pedi ao professor Alberto Campos Fernandes que, na prática e com consequência, tem sido alguém que tem intervido muito na questão das desigualdades, particularmente das desigualdades em saúde, para nos deixar também um comentário a esta matéria de se a Covid vai provocar estas alterações nas desigualdades e, consequentemente, também nos equilíbrios atuais. Naturalmente que eu tenho dito e não me canso de repetir que esta crise também pôs em evidência que a saúde tem precedência sobre o resto. Nós não podemos falar de desenvolvimento económico, de paz, de educação, de estabilidade política, se a base da condição humana, que é a sua proteção na vida e na maneira como essa vida se desenrola, não estiver assegurada. Portanto, o Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles acabou de dizer, eu temo que a sucessão da pandemia sanitária pela pandemia económica seja de facto terrível, e aí está uma área onde eu entendo que a política podia fazer mais na preparação de cenários. Está a ser feito, enfim, nós sabemos que a Europa está a procurar mobilizar intenções e recursos, que os outros blocos políticos estão a fazer o mesmo, mas nós temos hoje como certa, como dizia a embaixadora Manuela Franco, temos como certa, ela até foi bastante contida nas previsões de afundamento do PIB e disse que a coisa andava ali entre os 4, os 5 e os 6. Bom, eu admito que hajam países que vão para os 2 dígitos. E, portanto, todos nós sabemos que recessões acima de 4, 5, 6 têm um impacto brutal no desemprego, no agravamento das desigualdades, na saúde mental, na destruturação das sociedades e, portanto, é preciso reparar, controlar a situação sanitária, mas é preciso de imediato ter uma estratégia de intervenção muito rápida para os estabilizadores económicos e sociais perante o tsunami que está a chegar. Não creio que, tal como na crise de saúde pública, também na crise económica, seja bom que nós nos fixemos muito nestas. Do ponto de vista da observação e do comentário, nós temos basicamente 2 tipos de abordagem. Temos os catastrofistas, que estão sempre à espera que o mundo acabe. E, portanto, acham sempre que vai morrer toda a gente, acham sempre que isto é tudo uma grande desgraça, que a humanidade não tem futuro. Isso acontece até no debate mais doméstico e no debate mais político, que talvez porque isso lhes dê mais atenção do ponto de vista mediático e dê mais títulos de jornais. E depois há os tranquilos que olham também para as coisas às vezes com uma ligeireza que os afasta da realidade e do bom senso. Como em tudo na vida, eu creio que nós temos que ter nervos de aço, temos que olhar para esta situação como uma situação única de elevadíssimo risco, temos que perceber, como foi dito no princípio, também creio pelo embaixador Francisco Ribeiro Teles, que o tempo não é da confrontação, mas sim da colaboração, da cooperação, e que os países todos ganham se fizerem exercícios de cooperação. Todos nós temos a ganhar alguma coisa com os outros. E a primavera árabe, o norte da África,
o exercício da tensão política permanente naquela região que foi tão bem descrita pela embaixadora Manuela Franco e que é, no fundo, o alimento até e o sustento de alguns regimes políticos que sem essa confrontação não subsistiam. Não pode existir na Europa, não pode existir no mundo mais desenvolvido e não deve existir nos países mais pobres. Portanto, creio que estamos nas reflexões finais, penso eu. Eu gostaria de dizer que foi dos webinars mais interessantes em que participei, tenho participado em dezenas neste confinamento. Tive muito gosto em estar aqui convosco, com os senhores embaixadores, e cumprimentar o professor Filomeno Fortes por esta iniciativa, o Dr. Alexandre Lourenço. Mas todos nós temos um papel, como dizia o Lord Nigel Crisp, quando fez aqui um trabalho em Portugal sobre o sistema de saúde, todos nós temos um papel a desempenhar. Desde o secretário-geral das Nações Unidas até à pessoa mais humilde que trabalha digamos, no serviço mais discreto ou numa organização humanitária menos conhecida. E é esse apelo que eu deixo a todos e espero que o Instituto Camões e o IHMT continuem a fazer um trabalho de enormíssima qualidade e que aproveitem também esta ocasião. Dizia alguém nas perguntas, um dos assistentes, que estaria na altura provavelmente de fazer um observatório de políticas conjunto com os diferentes países. Ora, isto é uma boa ideia para nos unirmos todos e para tentarmos fazer uma pequenina pressão, porque a CPLP tem peso específico, não é um peso enorme, mas tem peso específico na concertação internacional e pode ajudar também a influenciar positivamente as mudanças. Muito obrigado. Eu não me estou a despedir, mas enfim, presumo que provavelmente estaremos na ronda quarto final e, portanto... Estamos mesmo. Obrigado, professor. E, já, obrigado pelo cumprimento, quer em meu nome, quer do professor Filomeno, agradecer a sua participação e a excelente participação e cumprimentos. Eu, entretanto, para fazermos esta ronda e fecharmos esta ronda final, passava ao Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles. Eu sei que é sempre muito visada a CPLP nestas matérias, mas essencialmente para fazer um comentário final e até lhe pedir um pequeno comentário neste patrocínio, o alto patrocínio, um observatório dos sistemas de saúde dos países da CPLP. Muito obrigado. Foi para mim um gosto e um prazer participar neste web seminar. Também foi, enfim, bastante útil ouvi-los a todos. Dizer-lhes que ainda estava a ouvir aquilo que o professor Alberto Campos Fernandes estava a dizer e depois também a pensar que a própria CPLP já tem instrumentos que permitem ir muito mais além do que hoje em dia existe em termos práticos. Quer dizer, existe, digamos, uma base teórica a nível de resoluções e de planos de ação, agora há que implementá-los, há que operacionalizá-los. Isso é o nosso grande desafio. Eu acho que também, em relação àquilo que a embaixadora Manuela Franco estava a dizer das organizações internacionais, eu também em parte concordo com ela, mas eu penso que também esta pandemia talvez seja um ponto de viragem na abordagem em relação a determinado tipo de organizações. Obviamente, a Organização Mundial de Saúde vai ter um papel cada vez mais importante a desempenhar. No passado era, digamos, uma organização de segunda no sistema das Nações Unidas, ganhou uma relevância enorme e eu penso que a tendência vai ser cada vez mais para este tipo de organizações como a OMS poder ganhar um novo protagonismo em relação a organizações que nós estamos sempre habituados a ouvir falar, como o FMI, como a OCDE, mas de facto, quando se trata de uma pandemia, quando se trata da vida das pessoas, a OMS tem de estar muito mais bem aparelhada do que hoje em dia. Em relação à CPLP, há muito por fazer, o embaixador Faro Ramos falava no potencial da CPLP, o que eu tenho constatado é que há um enorme interesse por parte da comunidade internacional sobre os trabalhos da CPLP. Só para lhes dar um exemplo, em 2014 tínhamos 13 países observadores associados, hoje em dia temos 18, para a Cimeira de Luanda estão no pipeline 11 países, 12 países observadores, com a importância de uns Estados Unidos, de uma Índia, de uma Espanha, de uma Irlanda, de uma Costa do Marfim, que veem cada vez mais a CPLP como uma organização que lhes pode ser útil e que eles também podem vir a ser úteis à CPLP. Era, digamos, esta mensagem que eu queria deixar nesta parte final e agradecer muito a vossa prestação aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu dava a palavra também à Sra. Embaixadora Manuela Franco para um comentário final. E agradecer naturalmente a presença diretamente do Cairo para esta... Obrigada. Bem, eu não quis fazer daqui de Cassandra, mas confesso que sim, que eu, na minha opinião, as organizações internacionais não são mais do que o espelho dos seus Estados-membros e ter grandes expectativas em relação a elas, para mim, tendo trabalhado vários anos nas Nações Unidas, penso que elas mudam na medida em que as realidades obrigam os Estados a mudar. E nesse aspecto retomaria o que disse quando disse que continua a surpreender-me a visão, as manifestações de preocupação com o coletivo que vêm dos diversos pontos do mundo, independentemente de maior ou melhor fraseologia ou dos problemas que nós atribuímos a cada um desses sistemas políticos ou regimes ou qualquer coisa. A verdade é que há uma preocupação, essa preocupação tem-se exercido quer em dádivas, quer através de vendas do comércio mundial que mostraram que os países têm a despensa preparada para aquilo que acham que são os seus consumos, não é? Não tinham máscaras, não tinham isto, não tinham aquilo, mas a verdade, e eu mais uma vez, enfim, talvez não seja a verdade e popularidade, enfim, mas é realmente difícil e sobretudo a países como os países democráticos que transferem uma enorme quantidade de recursos para garantir boas condições aos seus cidadãos, porem dinheiro de lado em números significativos para necessidades que não são prementes, porque basta pensar, bem, eu não me atrevo-me, porque sou muito atrevida a falar do Sistema Nacional de Saúde, mas só para dar um exemplo que é uma coisa que nós estamos sempre a ouvir falar como algo que tem muitas necessidades, e que essas necessidades são urgentes e precisam de ser atendidas. E quem diz isso, diz o sistema de educação, diz uma série de coisas que são prestadas à população ou são... Portanto, é muito difícil, a meu ver, os Estados tirarem dinheiro de orçamentos apertados para porem dinheiro de lado para uma eventualidade. Nós já tínhamos tido uma eventualidade, que foi a eventualidade quando foi o SARS-9. Eu acho que foi em 2009, uma coisa assim, que houve uma enorme mobilização e depois afinal não foi preciso. Portanto, eu penso que sim, eu acredito que vai ter um efeito muito grande, mas eu penso que esse efeito é ainda difícil de prever, que ele virá pelo lado, como o professor Adalberto falou, da pandemia económica, e que esses impactos e a maneira como os governos conseguirem responder a essas necessidades será um fator muito, muito importante na orientação que o mundo irá tomar na próxima década. Desejo que corra pelo melhor, mas vai ser um período em que nós vamos ter que mobilizar toda a criatividade e energia para garantir que os resultados são favoráveis. Muito obrigado. Nós realmente já ultrapassamos o nosso tempo e eu passava a palavra de encerramento para o embaixador Luís Faro Ramos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Foi extremamente útil. Ainda bem que tive a oportunidade e agenda para poder participar neste webinar. Não damos o nosso tempo certamente por mal emprego, porque pelo menos no meu caso aprendi bastante. Há aqui vários pontos de vista. Não há, digamos, uma conclusão firme que se possa tirar. Eu acho que gostava, sobretudo, de fazer um apelo, porque, como todos acho que reconhecem nas várias intervenções, Portugal é um país com credenciais. Portugal é um país que tem princípios, que os tem defendido na sede multilateral, seja nas Nações Unidas, seja na União Europeia, seja na CPLP, e é um país que acredita mesmo no multilateralismo e tem-no provado ao longo dos tempos. Portanto, por mais difíceis que sejam os desafios, vale a pena persistir nesta via e insistir na via de acreditar no multilateralismo e tentar, como bem disse o Francisco Ribeiro Teles, cooperar em vez de competir. Eu deixava ficar, se calhar, estas duas palavras como palavras-chave desta hora e pouco, e agradecendo a todos, obviamente, a participação e esperando que fiquem bem, que se cuidem, e em breve, muito em breve, haverá notícias muito concretas sobre aquilo que é o plano de saúde que o professor Filomeno Fortes
revelou que o Camões esteve a coordenar ainda não terminou, ainda não estamos, por isso é que eu não dei mais pormenores, mas de facto é uma ação muito concreta em relação aos países de língua portuguesa de África e Timor-Leste. Muito obrigado a todos. Obrigado.